Sim, sim, minha querida, meu querido, de volta com o vídeo quinzenal, mais uma vez me dirigindo a vocês, meus queridos, da minha igreja particular, né? Que eu faço esses vídeos para estar aqui falando do reino de Deus, de uma maneira mais fácil, né? De entender, sem muitas dificuldades que às vezes nós encontramos, né? Em textos da Bíblia Sagrada. E temos aí grandes teólogos, pastores que podem, né, fazer esse entendimento mais fácil, né? Mas eu tenho o meu compromisso com vocês e com Deus, né, de através de uma abordagem, né, das coisas do reino, né, da Bíblia Sagrada, de uma maneira mais simples, né, com a linguagem mais acessível, eu posso conquistar, né, mentes e corações para que sejam, né, incentivados a buscar mais, né, na palavra de Deus, buscar uma igreja quando não estão ainda congregados, né, numa igreja. E espero que esse vídeo ajude, né? Me ajuda muito porque cada vez eu aprendo um pouco mais, não importa qual o tema que é tratado, mas isso só me dá crescimento também espiritual, né, nessa minha já longa caminhada com o Senhor. Hoje vamos falar de um assunto delicado, é delicado sim, que está muito enraizado em quase todos nós, se não todos nós, por percepções assim um pouco distorcidas, né? Mas que a palavra de Deus deixa bem claro que não devemos caminhar com essa prática que muitas vezes nós caminhamos achando que não é nada demais ou nada ofensivo ou nada perigoso, fazê-la, né, em algumas condições, em algumas necessidades, né, vamos assim dizer, para que possamos entender. Eu estou falando da mentira. Mentira, isso mesmo. É algo que habita, né, no homem pecador, né, que nós temos a origem, né, do pecado na nossa vida, que veio, né, através de um homem, Adão, e temos a liberdade, né, desse pecado, né, nos livrar dele através de outro nome, e esse definitivo que é Jesus Cristo, que nos deu e nos dá a oportunidade da salvação. Então, vou trazer aqui textos bíblicos para que possamos compreender melhor sobre esse tema. Espero que você possa fazer uma avaliação, anote aí os textos bíblicos que nós vamos apresentar hoje, não são muitos, são alguns versículos, né, de 3 livros da Bíblia, mas que tratam do mesmo tema, e vamos pincelando aqui com uma informação ou outra que possa ser interessante para a compreensão melhor e maior de cada um de nós. Está bem assim? Vamos então falar um pouco sobre isso. Eu quero começar no livro de Provérbios, né? Muitos desses atribuídos ao rei sábio, né, de Israel, o rei Salomão. Tem passagens maravilhosas, ensinos maravilhosos, dicas, toques, né? Olha, estou te dando um toque, não faça assim, ou faça daquele jeito. É um livro muito bom. São alguns autores, né, diferentes e trazem uma coleção de informações, né, que só nos dá crescimento, né? Então, vamos começar com Provérbios. Eu anotei aqui no meu papel, estou com a Bíblia aqui também. Em Provérbios 29, versículo 12. Se você, na sua Bíblia, tem os livros, né, mais históricos, mais poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, né? Fica mais ou menos na metade da Bíblia. Provérbios 29, eu já ministrei, né, sobre esse versículo em outra circunstância, inclusive no Brasil, numa pregação no Brasil, pelo momento, né, em que o Brasil estava vivendo naquela época e tem se acentuado, né, ao longo desses últimos poucos anos, com a governança que está ali sendo aplicada no Brasil,
as injustiças, uma série de fatores, né? Que todos nós conhecemos e não vamos entrar agora. Mas veja o que diz a palavra de Deus e veja se não cai certinho nesse preâmbulo que eu fiz em relação à governança e injustiça, né? Ali proclamados, né? Principalmente no Brasil. Isso é no mundo todo, né? Mas eu estou falando do Brasil porque a gente acompanha com preocupação, ora muito pela nação. Temos familiares ainda lá, muitos dos que veem esse vídeo estão no Brasil, a maior parte, ou a grande maioria. Mas a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 29, o verso 12, fala assim: se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Olha a profundidade desse versículo. Se o governador dá atenção à palavra mentirosa, vem a ser perversos todos os seus servos. É uma realidade, né? E se encaixa às vezes, né, direitinho, né, em alguma circunstância, alguma situação que conhecemos, que vivenciamos. Mas aqui fala, né, palavras mentirosas, da mentira. É um alerta, porque na nossa caminhada aqui, muitas vezes, nós até falamos assim, uma mentirinha, sem importância. Não é mentira. Não existe graus, né, de mentiras, como, por exemplo, né, os graus de terremoto, né, que são medidos numa escala, né, de percentuais, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7%, 8%, etc. E isso aí é que vai aumentando a intensidade. No caso da mentira, não. Não tem mentira, mentirinha, mentira, mentirona, vamos dizer assim, né? É mentira. Nós vamos compreender no próximo verso, no próximo texto que eu vou compartilhar com vocês, nós vamos entender um pouco mais, eu vou falar um pouco mais o porquê há uma censura de Deus à mentira. E finalmente nós vamos ver lá no final desse vídeo, nos aproximando do final, no livro de Apocalipse, que é o livro da Revelação. É um livro que foi ditado, vamos assim dizer, para que o apóstolo nos dissesse, nos mostrasse, nos ensinasse o que vai acontecer no final dos tempos, precedendo a vida de Jesus Cristo, para resgatar a sua igreja. Quando eu falo a sua igreja, estou falando de mim, estou falando de vocês. Não é o templo, naturalmente, né? Mas é o corpo de Cristo, são as pessoas que estão irmanadas nas suas igrejas, com as suas religiões. Não vou discutir teologia aqui, né, em relação a isso. Eu respeito os credos, as crenças das pessoas, apenas quando são mais próximos, eu dou um toquezinho, como dei essa semana a um querido irmão aí no Brasil, sobre como vem a coisa, vem empacotado, em pacote bonito, mas vem com engano dentro do pacote, né? O presente é um engano. E a mentira é esse maior engano. Então, nós temos que ir pelo que diz a palavra de Deus. Agora, aceitar ou não aceitar é uma decisão individual de cada um de nós. Nós temos o livre-arbítrio de querer, de aceitar, de fazer. A própria entrega da nossa vida a Jesus Cristo é individual. A própria salvação é individual. Já falei com vocês isso, né? E falo sempre por aí. O marido não pode salvar a esposa, nem a esposa pode salvar o marido, né? Então, são coisas individuais, como escolhas no nosso dia a dia, como nós temos gostos diferentes, né? Então, as coisas de Deus também, elas são diferentes para pessoas, né? A mesma coisa de Deus, ela pode ter sentido diferente para as pessoas. E temos que respeitá-las quando não são compatíveis com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente quer. E temos que amar essas pessoas, porque um dia também, talvez, nós não tenhamos aceitado muitas coisas de Deus nas nossas vidas, principalmente como nós somos jovens, né? Como nós estamos começando uma vida adulta, é muito comum isso acontecer. Então, o próximo verso que eu quero tratar sobre a mentira vai ficar uma coisa já bem mais específica para vocês compreenderem porque Deus não tolera a mentira, não suporta a mentira.
E isso é um aviso para a gente não fazer escalonamento, né? Medidas, pesos de mentira. Essa mentira é diferente daquela. Isso não existe. É mentira, né? Ah, não fez mal a ninguém, então não é pecado. É pecado, não é fazer mal, é o que você está declarando, é o que você está assumindo, é o que você está relatando, né? Ou fazendo, né? Isso não agrada a Deus e é um ponto. Está na palavra dele. Obedecer ou não, ter fé para crer ou não, são detalhes seguintes, né? São consequências. As causas são essas e nós não podemos mudar. Vamos dar um salto aqui de Provérbios, vamos para os Evangelhos, que já está no Novo Testamento. São 4 evangelhos, né? Os primeiros 4 livros, né, do Novo Testamento são os Evangelhos de Mateus, Marcos, João, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? São pessoas próximas, né? Estiveram com Jesus, andaram com eles, aprenderam com ele, né? E de uma maneira ou de outra foram usados por ele para nos mostrar, né, depois, aos que vieram depois, né, as boas novas, que o Evangelho significa também as boas novas, a esperança das boas novas na nossa vida. Os grandes heróis da Bíblia, do Velho Testamento, e já falamos isso algumas vezes, né? Moisés, né? Os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? Grandes reis, né? Davi, Salomão, eles podem ter até imaginado, mas eles não viram concluir essa promessa de Deus através da salvação que há em Jesus Cristo. Isso vem de em torno de 2000 e poucos anos para cá, para a nossa era, do tempo que nós estamos vivendo. Então, nós vemos que se cumpriu a promessa de Deus. Nós não vimos como esses 4 escritores, né, dos evangelhos, talvez Lucas era mais um companheiro, né, veio a fazer parte depois desse grupo, mas Mateus, Marcos e João, né, caminharam com Jesus Cristo, né? E a eles, a Lucas inclusive, que escreve além do Evangelho, escreve um segundo livro que é Atos dos Apóstolos, eles vivenciaram, presenciaram, eles viram a promessa ser cumprida. Talvez até não compreenderam, eles não eram homens cultos. Lucas era médico, então estudou mais, né? Paulo, que escreve a maior parte das cartas do Novo Testamento, também era um homem culto, né? A Bíblia fala que ele estudou aos pés de grandes mestres da época, né? Um deles conhecido como Gamaliel. Então, esses relatos bíblicos que estão aqui na Bíblia, eles são os ensinos, né? De tudo que Deus tinha prometido, do que foi cumprido através de Jesus Cristo, né? E que eles relataram, porque a partir daí, já depois do primeiro século, né, o que era falado, né, de um para outro, que primeiro foi escrito de uma maneira que não se concentrava, né, não conseguia se guardar tantos escritos, tal, depois se perderam tudo isso, a tradição era de pai para filho, né, falando da palavra de Deus, das coisas de Deus. Então, serviram de exemplos até quando foi criada a própria Bíblia Sagrada, num formato mais ou menos como hoje temos, e isso já foi a partir do 3º século, se eu não me engano, já do novo, né, depois de Cristo, né, e foram sendo resgatados, né, esses escritos, parte deles fizeram estudos de eminentes biblistas, eles chamam, né, por causa da Bíblia, né, biblistas, pessoas que dedicaram parte da sua vida para que isso aqui fosse organizado como a palavra de Deus. E Deus tão certo, né, que é o livro mais vendido do mundo até hoje, apesar de todos os recursos tecnológicos de não termos mais a Bíblia em papel, e muitos perdem por causa disso, ainda é o livro mais vendido e mais traduzido em línguas diferentes, dialetos diferentes no mundo todo. No Evangelho de João, né,
no Evangelho de João, no capítulo 8, anote aí, depois você lê o capítulo todo, mas vou falar um verso só. Jesus aqui se dirige, né, aos seus apóstolos, né, ensinando para que eles terem cuidado com as coisas do mundo, né, com as mentiras. E ele dá o exemplo do pior mentiroso, do maior mentiroso, né, da história da Bíblia Sagrada, da história do mundo, que é o diabo. Incrível, né? Satanás. E ele vive só de mentiras. É incrível que Satanás estava lá com Deus. Era um dos regentes, vamos assim dizer, né? Um maestro, era um homem de confiança. Expressões para que vocês compreendam o tamanho dele, né? No princípio. Só que ele, como muitos de nós, se perdeu. E ele quis ser maior que Deus. Ele quis ser maior que o Criador. E por isso foi afastado daquele convívio, né? Perdeu, vamos chamar assim, as regalias, as benesses, vamos assim dizer, só para vocês compreenderem, né? Que ele tinha por ser quem ele era, o homem que ele era, a confiança que ele tinha do próprio Deus. E Deus o afasta por esse pecado e pelas mentiras que ele já começava a praticar para ganhar espaço, né, à sua volta, para ganhar um poder que, na verdade, ele não tinha. Então, ele se torna o maior mentiroso contra o povo de Deus, principalmente, contra o mundo de uma maneira em geral, mas o mundo já é no maligno, né? Por quê? Porque o príncipe desse mundo é o diabo, é o Satanás. Já aprendemos isso, né, em vários vídeos, né? A gente sempre comenta sobre isso. Mas olha o que é falado sobre o Satanás. E Jesus falando, né? Esse capítulo você pode, por favor, com calma depois. É um capítulo longo, são 50 e poucos, 59 versos. Você pode ler com calma, mas esse verso 44 do capítulo 8 de João, Evangelho de João, fala assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está vendo? Jesus está dizendo para as pessoas que confrontavam, que tentavam desvalorizar a mensagem, que não entendiam, que atrapalhavam, né? Como hoje, à nossa volta tem muitas pessoas com essas características, infelizmente. Às vezes dentro do local do trabalho, na própria família, dentro até de igrejas. É triste, é lamentável, mas existe. Então, ele fala, Jesus, com a autoridade que ele tinha, porque ali ele estava ensinando aos seus discípulos, como está relatado nos evangelhos, e João é um evangelho que é diferente dos outros três. Os outros três primeiros evangelhos são chamados de sinóticos porque há uma visão simultânea das coisas de Deus. Uma complementa a outra, um livro complementa a outro. Mas o de João já é um evangelho diferenciado, separado. É muito legal você conhecer esses detalhes, que às vezes não é percebido, né? Mas que existe. Então Jesus está mostrando, está dizendo: vós sois do diabo. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus. Isso custava, não os discípulos, veja bem, o povo. Havia um ciúme muito grande dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, porque uma pessoa iletrada, vamos assim dizer, uma pessoa comum, como Jesus, falar o que ele falava. Não o credenciavam como o enviado de Deus, como o Messias, o Salvador. Eles viviam sob a opressão do Império Romano e queriam um brigador, né?
um general vitorioso, alguém que destruísse o Império Romano, qualquer coisa assim. Não acreditavam, por várias razões. E ciúme era uma delas. Então ele fala assim para essas pessoas: vós sois do diabo. Ou seja, essas pessoas não pertencem a Deus. E tem muitas delas hoje no mundo, não digo a maioria, mas é uma parcela muito grande de pessoas no mundo que são do diabo, não pertencem a Deus. E esse é o grande problema para os finais dos tempos, e que as pessoas precisam acordar enquanto é tempo e transformar as suas vidas, para evitar, e vamos ver no final desse vídeo, evitar o que nós vamos conhecer através da palavra de Deus. Vós sois do diabo, repito, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Olha aqui, verdade é o oposto da mentira. Por isso que a Bíblia fala luz e trevas, né? Sim, sim, não, não. Quando ele profere uma mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando ele nos engana com as suas sutilezas, os jovens principalmente, com a droga, com a prostituição, isso de uma maneira em geral, com adultério, com a corrupção, com vários outros pecados, ele faz com mentira. Ele mostra a parte boa, vamos assim dizer, né, entre aspas, que esse pecado pode trazer. No caso do sexo, da prostituição, o prazer físico, né? No caso da corrupção, o dinheiro, né, que vai dar riqueza, o dinheiro indevido, o dinheiro que não vem do fruto do trabalho, né? No caso do adultério, o pecado do marido ou da esposa, traindo, né, a aliança que foi feita diante de Deus. E assim todos os pecados e as suas consequências. Então, ele mostra os pecados, não a parte má, ele mostra a parte boa, a parte prazerosa, a parte que a alma consegue ser dominada. Por isso que ele pratica a mentira, por isso que ele conhece o que ele fala, porque ele é o pai da mentira. Nele não há verdade, diz aqui a palavra de Deus. Então nós temos que estar atentos para isso. O que temos feito na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos consciência de que isso está agradando a Deus? Então, além de ter essa consciência, nós temos que ter o cuidado, nesse caso específico, porque estamos tratando desse tema hoje, de não cometermos, né, pecados diante de Deus. Com aquela mentirinha sem importância, com aquele pequeno engano, com aquela tapeação, né, que nós fizemos com a outra pessoa. É mentira. E isso nos leva, segundo os olhos de Deus, segundo a palavra de Deus, a sermos adotados pelo diabo, pelo príncipe desse mundo. E para ele ser príncipe desse mundo, ele não pode ser verdadeiro. Senão o mundo seria outro. Concorda comigo? Então, por isso que é um pecado e nós temos que estar atento para isso aí. Muitas vezes as pessoas me perguntam, e até por causa disso eu estou trazendo esse vídeo hoje, porque há pouco tempo atrás tive, né, conversar sobre isso com mais de uma pessoa, e é natural, isso faz parte do nosso dia a dia. E se você está nessa situação, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que não é o fim. Que você só precisa fazer um esforço. Você precisa não se acomodar nessa tendência, se é que você tem, de estar praticando um pecado, por pensar que não é pecado. Mas agora, à luz da palavra de Deus e com esse pequeno ensinamento que eu posso transmitir para você, você tem a oportunidade de compreender que isso não deve ser feito, e pelas razões que estão na palavra de Deus. Então, nós vimos ali em Provérbios, quando fala que um governo, né, um presidente, um governador, um governante, aceita, né, as mentiras, pratica as mentiras, os seus servos se tornam iguais, vêm a ser perversos. Na minha tradução fala assim, vêm a ser perversos todos os seus servos. Aqui no Evangelho de João, fica bem claro Jesus falando àqueles que não queriam ouvir a sua palavra, ou deturpar, ou impedir que ele
fizesse, né, aquilo que foi designado pelo Deus Pai aqui na terra, porque aqui, apesar de ser Deus, Jesus, o Filho, ele veio como um homem para mostrar que nós podemos ser, se não iguais, pela quase impossibilidade humana nossa, limitada que é, mas parecidos com ele. Sigamos agora para o último livro da Bíblia, e se chama Apocalipse. Nesse último livro da Bíblia, não é muito pregado a pessoas que têm restrições, pastores, mas quem sou eu para dizer isso? Porque tem coisas duras, porque Apocalipse é o final. Em inglês está como revelação, revelation, né? É o final dos tempos. E não por acaso, esse livro é escrito pelo mesmo evangelista João, que nós lemos agora aquele verso de Jesus falando aos seus contrários. João já está no final da vida dele, no final da carreira dele, e ele é deportado para uma ilha, prisioneiro numa ilha, e lá ele recebe do Senhor a revelação, que aí diz, né, o título do livro diz, e a gente conhece como Apocalipse, em língua mais ou menos portuguesa, como se fosse, perdão, como se fosse os finais de tempo, e vai ser. Então aqui em Apocalipse eu tenho 3 versículos, você anota, são nos 2 últimos capítulos do livro, mas o primeiro é Apocalipse 21, versículo 8, e a palavra diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse capítulo 21, ele começa com o novo céu e a nova terra, porque vai haver uma transformação na vinda de Jesus. Todos seremos julgados, todos compareceremos diante do tribunal de Deus, e nós vamos dar conta dos nossos atos, os que são salvos e os que não são salvos. Até os mortos ressurgirão para esse julgamento. E aqui tem relatado nesse capítulo, né, que é dada a visão a João, ao apóstolo João, sobre isso aí. O verso anterior fala assim: eu disse-me ainda, ele fala que recebeu isso de Jesus. Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Isso o Senhor está transmitindo para João escrever, para ficar para o nosso conhecimento, como hoje estamos conhecendo. E aí começa o verso 8 que fala: conta, porém, os covardes, os incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. Todos. O da mentirinha, o da mentira e o da mentirona. Se é que podemos fazer essa classificação, e não podemos. Todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por que a segunda morte? Porque os que foram mortos, os que já morreram, quando houver esse julgamento, quando Jesus voltar, eles ressurgirão para a vida eterna, ou aqueles que estão em pecado, que não quiseram transformar a sua vida, etc., etc., para o lago de fogo e enxofre. Isso traduzindo é o inferno, tá? Se prega muito o céu e se prega pouco o inferno, mas é o inferno que está falando aqui na palavra de Deus. E a saber, é a segunda morte. É a morte definitiva. É duro, mas é verdadeiro. Está aqui na palavra de Deus. Sigamos ainda no capítulo 21 desse mesmo livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. O último versículo desse capítulo, lembre que eu falei que ele começa com o novo céu e a nova terra.
Lá pela metade do capítulo fala sobre a Nova Jerusalém. E é a Jerusalém, não é aquela física que está ali no estado de Israel, entre o Egito, o Líbano, a Síria, por ali. Não, é a Jerusalém celestial, é a que vem buscar a igreja, é a que vem com Jesus Cristo para cá. E o último versículo desse capítulo 21 fala assim: nessa Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Ou seja, tinha uma relação de pecados naquele outro versículo, lembra, né? Vários deles, né? Não vai entrar nada contaminado, nem o que pratica qualquer abominação, ou seja, qualquer crime, qualquer pecado, nada, não vai entrar lá. E mentira. Mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Mais uma vez, fala aqui claramente: não entrará nada contaminado, ninguém que pratique abominação, pecados, de uma maneira em geral, e a mentira. Muito claro. Está muito claro o ensino de Deus para as nossas vidas. E, finalmente, no último capítulo do livro, que é o capítulo 22, um verso 15, que também trata de assuntos, né, das promessas finais. O capítulo, né, fala num todo, né, a certeza do cumprimento da profecia do livro, essa profecia que está nesse livro, admoestações e as promessas finais, a conclusão do livro, etc. Um dos versículos que trata também sobre esse assunto, lá mais em cima fala: e eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele virá um dia. Ele virá. A gente não sabe. Aliás, a Bíblia diz que nem ele, nem Jesus sabe quando é que ele vai voltar. É Deus, porque há uma hierarquia, é Deus que vai determinar. Aí fala dos bem-aventurados, né, daqueles todos que seguiram as ordenanças, foram perseguidos, mortos, crucificados, decapitados, tudo por causa da obra de Deus. Aí fala que ficam fora os cães, e os cães aqui têm o sentido, né, de ruindade, não é o dog, o pet nosso, não. Os cães eram uma expressão dos maus. Era uma expressão dos maus, né, para vocês compreenderem melhor. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Olha ela aí novamente. Vão ficar fora. Fora de onde? Dessa nova Jerusalém, da vida eterna, entende? Da promessa de Deus para nós, através da salvação de Jesus Cristo na nossa vida. Ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Os cães, fique claro, tá? Quem tá, não vai achar que é o seu dogzinho, o seu cachorro, a sua cadelinha, não. Os cães são as pessoas más, os malvados, as pessoas criminosas, as pessoas que fazem mal de uma maneira em geral. São os cães aqui do texto sagrado. Então, fica muito claro pela palavra de Deus que nós temos que nos policiar, e muito, quando o assunto é a mentira, que é uma coisa banal na nossa vida, está intrínseca no nosso dia a dia, mas não agrada a Deus, porque ela começou através do diabo, que enganou lá no Éden, lembra? A Eva e o Adão, com a maçã, não podia comer daquele fruto, mas a mentira do diabo começou ali, e por isso o homem cai em pecado. E foi necessário Jesus vir como homem, morrer, ressuscitar para nos dar a salvação. Então a mentira é do diabo, que é o pai da mentira. Ele nunca vai falar a verdade para você, porque se ele falar, você jamais vai querer passar perto dele. Então, para atrair
aqueles distraídos, vamos assim dizer, aqueles que não conhecem ou que estão afastados ou que não se importam mesmo com isso, ele mente e apresenta uma face que não é a real. Apresenta um pacote, como eu falei lá no começo, um embrulho bonito, mas que dentro não tem nada que preste. E nós vamos ter que dar conta disso daí, porque nós seremos julgados, todos nós, eu e vocês. Então nós temos que conhecer o que diz a palavra de Deus, ter fé, caminhar com Deus e evitar esses tropeços que nos afastarão. É o que diz a Bíblia Sagrada. Não é a nomenclatura de uma igreja, o pastor A, o pastor B falando, a religião dizendo que sim ou não. Não, não é. É o que diz a palavra de Deus. É único. Como eu te falei, é o livro mais vendido do mundo. E ali está o segredo para a nossa vida eterna, para a nossa salvação. Amém? Um beijo grande para cada um de vocês. Abra tuas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e o Espírito Santo que hoje habita em nós, seja com cada um de vocês, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Passe esse vídeo para alguém da sua família, amigo, quem você quiser. Isso pode ser muito importante para essa pessoa. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.